Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu voltei para nós pintarmos as batatas. Tínhamos pintado esse fundo, esse chão, esse vaso, agora vamos pintar as batatas. Vou começar a pintura por essa batata roxa. Vou passar de início como base marfim. Vou pegar um pouco de amarelo bebê, vou manchar, deixar esse marfim um toquezinho mais amarelado. Não modifica muito, mas deixa um toque mais amarelado em algumas regiões, quando a gente vai colocando, olha, espalhando um pouquinho desse amarelo bebê. Pincelzinho mais macio, para levar um pouquinho mais de tinta. Agora, para essas regiões aí que eu tô manchando um pouquinho, eu tô levando um toquezinho de sépia. É bem pouquinha coisa. Se você levar muito sépia para essa região, vai ficar estranho. É só um toquezinho para deixar um modificado em alguns cantinhos. Quando a gente parte assim a batata, geralmente elas não ficam numa tonalidade totalmente uniforme. Sempre aparece alguns cantinhos mais escurinhos, mais clarinhos, levemente modificados. Eu tô colocando uma porção maior de sépia aí atrás, pela sombra desse pedacinho que tá partido e da batata, essa parte maior, mais volumosa dela. Olha só que eu vou marcando um pouquinho, alguns lugares, suave. Se ao acaso você levar muita tinta sépia, você pega um pouquinho mais do marfim para clarear um pouco, não deixe isso muito escuro. Misturando bem isso aí. Vou pegar um pouquinho de branco e vou manchar um pouco mais alguns pontinhos, não tudo. Olha só os cantinhos que eu vou distribuindo o branco. Você não tem necessariamente que colocar onde estou colocando, mas colocar umas porçõezinhas assim de branco com umas luminosidades, lembrando principalmente que é umedecida a batata por dentro, né? Ela não é seca. Olha só, os pontinhos que eu vou distribuindo, porções de branco e emendando aos tons que já estão aí pintados. Feito essa parte, agora eu vou pintar essa região aí maior, essa parte da casca mesmo da batata. Eu vou iniciar a minha pintura fazendo uso de chocolate, o tom chocolate. De início, eu vou passando chocolate puro, vou pintar mais a parte de cima da minha batatinha com essa tonalidade, que é o lugar onde eu quero mais luminosidade. Olha só os cantinhos que eu vou distribuindo o chocolate. Depois de pintar isso aí com chocolate, eu venho com um pouco de amarelo bebê e vou espalhar aí em cima. A minha intenção é tentar chegar nas tonalidades das batatas sem fazer misturas de tintas, para não dificultar para você em casa. Às vezes a gente vai fazer mistura de tintas e fica numa tonalidade até um tanto diferente. Veja que eu passei chocolate, passei amarelo bebê aí em cima e agora eu vou terminar de pintar minha batatinha com malve. Vou encher todo esse restante. Meu pincelzinho é um pincelzinho número 14, pincelzinho até grande, mas ele tá bem cortado e bem lixado. Esse também é um número 14, os pelinhos dele você vê que é um pouco maior. Essa tonalidade que tô usando aí agora é o vermelho queimado. Olha só, ele é um pouco, ele tem uma tonalidade assim mais para um rosa. E eu vou marcar principalmente para essa região onde eu usei o malve. Olha só. Ainda vamos colocar outros tons aí em cima. Vamos manchar bastante. Vou colocando tonalidade a tonalidade para não ficar aparecendo pura nenhuma das cores. Elas irem se mesclando, chegando a uma tonalidade mais próxima àquilo que eu quero conseguir. Essa região de baixo, essa região
de maior sombra, eu vou espalhar o vermelho queimado, bastante dele. A tonalidade do malve vai deixar ele um pouquinho modificado do seu tom original. E esse é o objetivo. Veja que a nossa batatinha já vai ganhando aquela casca mais rosada. Eu vou pegar, gente, uma porção de sépia, vou mesclar bem isso aí, e vou pegar uma porçãozinha assim de sépia para já ir colocando algumas sombras. Observa bem os cantinhos por onde eu vou distribuindo. Olha só, essa curvatura aí, eu tô colocando sépia, não necessariamente por conta dessa curvatura, que é levemente marcada, não é uma curvatura muito forte que a gente precisaria colocar uma sombra para marcar ela, para fazer ela aparecer. Mas eu tô colocando aí como se fosse uma mancha mesmo nessa casca. Essa região que eu tô distribuindo sépia, eu já estou tendo mais o objetivo de levar sombra para deixar essa curvatura mais marcadinha do que essa de cima. Por quê? Porque essa daí, ela tá encostando no chão, ela tá para baixo, já tá numa região que leva mais sombra, que não tem tanta luminosidade. Então, ainda vem com essa curvaturazinha que a gente precisa deixar uma sombra assim mais forte, mesmo mais marcadinha, para aparecer melhor. Essa parte aí, veja que eu também vou colocando sépia, ainda vou reforçar alguns lugares, para a gente arredondar a nossa batatinha, dando a ideia de esfericidade. Lembra aquela ideia de que se a gente não escurecer objetos ou elementos que sejam redondos, que tenham um formato mais circular, mais oval, enfim, redondo, esférico. Se a gente não escurece no em volta, a gente vai dar uma ideia de planicidade para ele. É como se ele fosse uma folha aí em cima, bem plano, um plano mesmo. Quando a gente escurece as laterais, aí a gente dá uma ideia de que ele arredonda, de que ele é uma esfera. Esses cantinhos que eu tô marcando por aí são manchinhas, são algumas depressõezinhas que tem também por cima da batata. E essa região aí de trás precisa ter uma sombra bem marcada porque faz uma certa curvatura. Então, eu vou colocando aí o sépia e deixando bem marcadinho. Essa região aí em cima, você pode até colocar. Não dá a volta, não faz esse contorno inteiro aí da parte de cima. Mas para essa pontinha dela aí, cabe um pouquinho de sépia, fica bom. Veja que a gente já colocou algumas depressões por cima de nossa batata. A gente já colocou uma sombra na parte de baixo, dando a ideia de esfericidade. A parte de cima dela tá mais clarinha, com uma luminosidade. Peguei uma porçãozinha do vermelho queimado e tô manchando. Olha só, colocando umas batidinhas aí para deixar mais manchadinho. Veja que ele aparece já mais forte. E vou marcando algumas regiões. Observe que agora tá aparecendo mais rosadinho, porque eu peguei um toque de púrpura. Vou espalhar também uma porção de púrpura por aí por cima, para dar um ar ainda mais rosadinho para essa casca. A gente chama de batata roxa, né? Mas ela vai mais para um rosa do que para um roxo mesmo. Olha só, essa parte aí de cima também coloquei um pouquinho do púrpura. Não alise demais. Por enquanto, ainda tá bem lisinha essa minha pintura. Mas, olha, eu preciso manchar um pouco, que quase sempre as batatinhas, elas não apresentam uma casca muito lisinha. Algumas até que sim, mas outras são mais manchadinhas, devido a umas depressõezinhas que tem por cima dela, da casca.
uma certa variedade de cores que a gente vai encontrando, conforme a gente vai olhando, que vai formando manchinhas, depressões. Nesse momento, eu tô tendo cuidado de colocar a tinta com mais batidinha do que alisando. A minha ideia é que fique mais manchado do que uma pintura bem emendada. Um pouquinho do vermelho carmim. Cuidado para não abusar demais do púrpura. O vermelho carmim é um pouquinho mais rosado do que o vermelho queimado. Eu, no caso, estou usando os dois. Caso você não tenha os dois, você pode estar usando ou só o vermelho carmim ou só o vermelho queimado. Aí em cima eu vou distribuir uma pequena porção do marfim mesmo. Você pode estar colocando o amarelo bebê, marfim. Em último caso, o branco. Eu não quero levar brilho para cima dessa batata. A colocação desse tom mais claro, desse marfim ou desse amarelo bebê, que vai ser colocado em cima dela, não é brilho. É como se tivesse rompido a casca dessa batata de alguma forma e tivesse mostrando um pedacinho da tonalidade de dentro. Olha só, vou espalhando aí, misturando bem para não ficar excesso. A ideia é que fique com mais luminosidade, mas que não fique brilho. Essas sombras que eu coloquei com o sépia, essas profundidades, esses detalhes que coloquei por aí, eu vou reforçar um pouco agora, porque durante toda a nossa pintura, a colocação dos tons diversos, acabou apagando um pouquinho, deixando ele muito curtinho, muito centralizado. E a ideia é que ele caia maior em cima dessa casca, que ele se espalhe mais. Aí, olha, eu vou manchando batidinhas, colocando um pouco de tinta com batidinhas do vermelho carmim. Pode usar um pouquinho de sépia também para manchar, para dar mais sombra em algumas regiões. Aí eu vou só colocando batidinhas mesmo, deixando uma tinta mais solta. Com o vermelho carmim, mas não com o marfim. O marfim a gente precisa emendar melhor. A pintura da casca da batata em si não é muito fácil. É uma questão de muitas manchinhas. Eu acho essa batata roxinha um pouquinho mais difícil de pintar, a casquinha dela, do que a outra. A outra ela já é mais tranquila, leva menos cores. É só, vou manchando e manchando. Agora já dá pra gente perceber como essas manchas aí em cima, né? Essa mistura de manchas que eu tô colocando agora um pouco de vinho também para deixá-las mais profundas. Veja que nós usamos chocolate, malve, vermelho carmim, vermelho queimado, púrpura, vinho, sépia, marfim. Nós usamos muitos tons para a casca de nossa batatinha. Essa região embaixo você pode deixar uma sombra mais marcada com vinho ou com sépia. Eu coloquei sépia e tô reforçando agora com o vinho. A ideia do vinho é para levar para essa tonalidade assim mais rosada, mas o sépia também fica muito bom aí, viu? Olha, pessoal, eu deixei esse risquinho já disponível no Facebook, deixei também no YouTube, na comunidade, deixei no Instagram e deixei também outros risquinhos complementares. Um risquinho com caju e o outro com uvas. Olha só essa parte aí. Vou começar passando, enchendo isso aí tudo com malve. Com vermelho queimado, eu vou começar
a escurecer alguns pontos. E esses risquinhos, eles são complementares a esse aí. Eu mudei, apenas tirei as batatas e coloquei outros elementos. Mas para o chão, para essa vasilhinha, é tudo igual. Só mudou os elementos, batata para caju, para uva. Veja como eu vou fazendo aí as sombras para essa parte da minha batatinha. Ela tá mais à frente, ela pode ganhar um pouquinho mais de luminosidade, diferenciando da de trás, mas a gente tem que seguir com os mesmos tons. Nessa hora, você pega pincéis menores, para você não borrar a parte de dentro da batata que já está pintada. Eu tô usando o pincelzinho número 8, número 6. Dependendo da situação, posso usar menores ainda. Olha só, essa região aí embaixo, eu vou deixar ela bem marcada. É a parte que vai pegar sombra por conta do chão, tá encostando no chão. E para essas curvaturas, eu vou escurecendo, olha, essa regiãozinha aí e deixando a parte de cima com mais luminosidade. Esse ponto aí bem mais escurinho é a região que teria ou que teve do outro lado uma sombra mais marcada com o sépia. Essa parte aí eu vou deixar ela menos curvada, porque veja que do outro lado a batata não tem toda essa curvatura, não é isso? Pegar um pouquinho do marfim, colocar como luminosidade, deixar assim ainda mais clarinho, já tava aparecendo mais claro pelo tom do malve. Passar um pouquinho de chocolate junto, para deixar um ar mais marrom, uma tonalidade com um toquezinho mais marrom, igual o outro lado. E vou mesclando aí essas tonalidades. Para esse cantinho aí, eu já coloquei o chocolate, já coloquei o marfim, coloquei malve, coloquei vermelho queimado. Vou colocar o sépia, eu vou colocar os mesmos tons. Se não colocar todos, mas basicamente todos. Veja os toquezinhos de sépia que eu tô colocando aí, bem suave. A gente tem que lembrar que esse espacinho é bem pequeno. Ele precisa levar os outros tons, mas é bem pouquinha tinta, quase nada, na quina do pincel. Olha essa região aí embaixo, que eu vou marcar com sépia. Essa parte que encosta no chão também vou sombrear. Vocês não se preocupam que a gente ainda vai colocar um toquezinho de preto para esse chão. Então, não vai ficar, não vai se emendar o sépia do chão com o sépia da batata. Pode colocar com tranquilidade. Olha só, pincelzinho bem pequenininho, pincelzinho número 2. O cuidado agora é não borrar minha batatinha e não levar tinta demais para esse chão. Não preciso deixar isso aí escuro demais. Tem uma luminosidade que tá caindo aí bem na frente. A sombra dessa batata encostando no chão precisa ser bem pequenininha, bem curtinha, bem encostada a chão batata. Ela não cresce cá pra frente, não vem pra cima dessa madeira pra frente, não. Nesse em volta, eu vou colocando um risquinho, um contorno bem fininho com vermelho carmim. O vermelho carmim, ele é mais escurinho, então eu já vou aproveitando ele, porque ele marca mais. Se você borrar um pouquinho, faz uma correçãozinha com o marfim, tá bom? Olha só, eu tô aprofundando com o pincelzinho número 0 alguns cantinhos desses lugares onde eu já tinha colocado o sépia. Eu vou com um pouquinho mais de sépia, deixando os pontinhos mais profundos. Essa parte aí eu vou puxar um pouco mais essa sombra.
E agora é só arrumar mesmo. Arrumar um pouquinho aqui, arrumar um pouquinho ali, melhorar um pouquinho sombra, luminosidade. É nessa hora que você vai olhando e fazendo as correções que você quiser. O preto que lhes falei, que é colocar embaixo, olha só. Vou colocando aí esse preto, fazendo uma sombra mais marcada, curtinha, mais assim, mais marcadinha para essa parte. Eu tô colocando, na verdade, agora um pouco de sépia, só que eu vou colocar o preto também. Coloquei sépia, veja como se emenda a batata, não é? Agora eu vou colocar o preto precisa ser ainda mais curtinho que o sépia. E para essas regiões que tem essas profundidades, eu vou colocar também o preto. Vou fazer um contorno bem fininho, mas para essas quininhas precisa ficar mais marcado. Para essa batata inglesa, eu enchi isso aí tudo com amarelo bebê, peguei mostarda, estou manchando, vou manchar isso aí tudinho com mostarda. Poderíamos estar fazendo misturinhas, mas como eu disse, eu estou evitando fazer misturas. Estou preferindo usar a tinta do mesmo jeito que ela vem no potinho. Acho que fica mais fácil para vocês aí. Agora, nós vamos espalhar bem esse mostarda em cima desse amarelo bebê. E ainda vamos trabalhar um pouquinho isso aí. Olha só, bastante pincel, bastante punho. Nada de água e nenhum outro diluente. Tô usando as tintas do jeito que tá no potinho. Se você colocar só o amarelo bebê, fica muito claro. Se você colocar o mostarda, fica muito escuro. Por isso, a necessidade da gente tá manchando, colocando um tom e depois manchando com o outro, porque fica bem mais suave, a tonalidade bem mais suave. Terminada essa primeira parte, essas emendas dessas tonalidades, eu vou pegar um pouquinho de branco e vou colocar umas luminosidades por aí. Eu não vou jogar assim de qualquer forma, veja que eu vou deixando umas marcas mais pensadas, vamos assim dizer. Eu não vou colocar luminosidade de qualquer forma. Vou espalhando esse branco para essa região central, deixando, olha, um espaço mais escurinho aí no meio. Vou mesclar bem isso aí, não vou deixar excesso de tintas. Mas veja que já fica um certo desenhinho aí para o centro dessa batata. Vou colocar também um pouquinho no em volta, enfim, vou distribuir uma porçãozinha de branco aí. Caso eu acho que fique muito branco, eu reforço um pouquinho mais do mostarda. O objetivo não é que fique escuro nem claro, o objetivo é que mostre que tem alguns detalhezinhos pelo centro da batata, assim, quando a gente corta ela, ela não fica numa cor uniforme, ela tem tons diferentes. Para o em volta, vou colocando um pouquinho também, assim, deixando mais marcadinho. Vou colocando com o pincel mais com batidinhas, não puxando demais, eu quero que a tinta fique um pouco mais grosseira mesmo, mais excesso, sem deixar porções soltas. Precisa se sobressair um pouquinho essa tonalidade do branco. Um pouquinho mais de mostarda. Olha só os pontos que eu tô marcando. É como se tivéssemos querendo colocar umas nervurinhas aí pelo meio, mas lembrando que não é para deixar excesso e nem marcações fortes demais. Veja que eu só marquei um pouquinho, até apaguei, deixei bem suave. Essa parte aí da casca, eu vou encher logo com mostarda puro. Tô passando um pouquinho de rústico por essa região aí embaixo. Essa parte aí mais voltada para o chão, a parte que fica atrás dessa vasilhinha.
a gente vai colocando o rústico para deixar uma sombrinha mais marcada. Olha os pontos por onde eu vou distribuindo. O rústico não é nossa única sombra, a gente não vai usar só ele. Mas eu vou iniciar essa sombra com o rústico, que ele tem um pouquinho mais de marrom, ou seja, um toquezinho mais avermelhado. E eu preciso disso aí, dessa tonalidade. Esse encontro da batata com essa vasilha precisa levar uma sombra. Ela está indo lá para trás, está atrás disso aí. Precisa ser mais marcado por essa proximidade. Talvez se houvesse uma separação maior, a gente vê que elas estão bem juntinhas. Se houvesse uma separação maior, poderia caber mais luminosidade, mas pela proximidade cabe mais sombra. Vá colocando com pouquinha tinta, não tenha pressa em levar muita tinta e tentar fazer tudo de uma vez, para você não escurecer demais. A casca da batata inglesa, ela não é assim tão escura. Algumas podem apresentar uma tonalidade mais escura, estar mais sujinha, enfim. Mas quase que no geral, a casca ela é nesse tom mais amarelado, até mais esbranquiçado. Não é tanto para o sépia, para o marrom, para essas cores mais escuras. Agora já estou manchando um pouquinho essa casca. O efeito das manchinhas faz que basicamente nascer a batatinha da gente. Essa cor que estou usando aí é o sépia, já é o sépia, tá? E eu tô levando quase nada de tinta, é só uma sujeirinha de quina de pincel. Eu vou colocar aí por cima um pouquinho de areia. Olha, gente, é bem pouquinho. Vou colocando mais para batidinhas, mas procurando não deixar excesso, não deixa excesso, não precisa de brilho para casca de batatas. No geral, elas não têm brilho, elas não mostram brilho. Elas têm aquela tonalidade assim mais opaca mesmo. Essas manchinhas com sépia eu vou reforçando depois. Coloquei aí o areia, agora eu vou reforçar um pouquinho as manchinhas. E vamos para essas outras. Essas outras batatas eu vou encher logo todas, é a mesma tonalidade, então eu vou encher tudo isso com o mostarda. Vou começar a sombrear fazendo uso do marrom. Eu quero deixar um toque mais avermelhado, né? O marrom ele tem uma quantidade maior de vermelho. Então eu vou puxar um pouquinho para esse tom, mas depois eu ainda vou usar um pouquinho de cerâmica. Essa parte aí de baixo, essa separação dessas 3 batatas, que terá uma sombra bem marcada, principalmente por esse espaço que fica entre as 3, eu vou colocar o rústico e vou colocar uma boa quantidade. Não será a nossa sombra definitiva, mas eu vou começar com ele. Olha só, veja que já tá mostrando aí que tá bem escuro. Coloquei um toquezinho de marrom. Eu quero esse tonzinho do vermelho aparecendo um pouco. Vou marcando já para essas laterais. Cuidado para não fazer igual eu, que borrei um pouquinho a minha vasilhinha, tava com um pincel muito grande. Peguei um pincel pequenininho para continuar a minha pintura. E essa pintura eu tô usando para ela o rústico, continuo com ele. Primeiro eu vou espalhar ele, depois eu volto com outras tonalidades. Olha só. Esse contorninho que eu vou fazendo aí, ele é uma tonalidade até bem escura, mas o nosso objetivo nesse momento não é que fique escuro, que tenha uma separação, assim, uma sombra bem escura, bem profunda, mas sim que a gente chegue nas tonalidades, usando sombras que cheguem nas tonalidades mais próximas daquilo que pediria para a pintura da casca da batata. Aí, eu tô passando uma porção de cerâmica. Cuidado para você não usar muito cerâmica. Ele tem um tom muito puxado para o vermelho, ele tem muito vermelho. Então, a gente precisa apenas dar um toquezinho, assim, desse avermelhado que tem nele,
mas não precisa colocar demais. Veja que tá tudo bem pouquinho, tudo se mesclando muito bem. Essa região aí em cima, vou também escurecer essa parte, será aquela parte onde fica um cabinho, onde ela se prende ao cabinho. Então, quase sempre elas têm uma certa profundidade, algumas delas têm uma certa profundidade para essa região. Eu vou deixar uma sombra mais marcada para deixar essa como se tivesse essa profundidade. Aí tem uma certa depressão, que eu vou marcando, pincel grande para fazer essas misturas de tinta é bom. Só cuidado com o contorno. Contorno para você não sair sujando, não sair manchando, na verdade, esse em volta que já tá prontinho. Olha só, vou escurecendo a lateral, aquela ideia de esfericidade que eu falo sempre para vocês. Quando a gente escurece essas laterais, a gente arredonda, a gente dá uma distância maior, um tamanho maior ao objeto, a gente deixando luminosidade na frente, a gente dá volume. Enfim, esse trabalhinho de sombra e de luz, principalmente esse escurecer no em volta dos elementos que tem uma forma mais arredondada, mais esférica, é bem interessante. Vou espalhando pouquinhos toques de tintas, mas bem pouquinho mesmo. Não leve muito por vez. Veja que eu vou observando, a minha pintura ela é lenta, é uma questão de observação. Eu vou olhando os cantinhos que penso que precisa de um pouco mais de sombra, vou colocando. Se ao acaso eu achar que precisa de mais um toquezinho de sombra, eu levo. Mas eu vou fazendo com paciência, não vou levando muita tinta por vez, porque é mais fácil a gente ir colocando do que a gente tentar tirar ou apagar o que já colocou ali. Essa região aí embaixo, essas batatas, elas vão precisar ter, assim, uma sombra mais marcadinha, que elas estão indo para dentro dessa vasilha, né? Logo vai estar mais escurinho mesmo. Menos luminosidade por essa região. As batatas, algumas, cabe também um toquezinho de verde. Eu não vou colocar para essas, mas se você quiser estar colocando, também pode, cabe bem. Eu vou fazer a pintura daquela batata bem comum que a gente encontra, que a gente compra para as nossas casas. Tô colocando um pouco de areia aí em cima. Você pode estar colocando marfim, areia, até mesmo um toque de palha pode caber aí em cima. Veja os pontos que eu estou colocando essa luminosidade. Luminosidade, não de forma alguma brilho. Olha só, os pontos de luz para essa batata aí em cima. Veja que fica algo assim meio estranho, mas quando a gente coloca as manchinhas, elas aparecem, elas dão aquela vida de realmente parece ser uma batata, não é? Parece que nasce a nossa batatinha. Eu costumo dizer que as manchinhas, elas são bem importantes, aquelas manchinhas com sépia ou com preto, que você resolver colocar na sua casa. Eu sugiro que com o sépia ou o rústico, o preto só em último caso. Olha os pontos de luminosidade. Tá vendo? Coloquei uma boa porção, mas misturei bem. Vou colocar o cabinho dela, aquele cabinho seco. Primeiro eu vou fazer o desenho dele, mas a gente vai mexer bastante ainda com isso, escurecendo em volta, fazer as sombras. Mãe. Olha só, eu fiz aí essa sombra, coloquei esse contorninho, mas puxei ele um pouco. Essa sombra, ela é bem necessária para a gente mostrar, né, que tem uma separação dessa batata com esse cabinho. Se a gente não coloca sombra nenhuma, é como se fosse um ferimento, vamos assim dizer, nessa casca, né? Que tivesse mostrando
a parte clarinha de dentro dela. Então, a gente faz essas sombras aí em volta, logo a gente sai separando o cabinho da batata. Ainda vamos voltar para ele, deixa secar um pouquinho. E vou, enquanto isso, manchando a casca da batata com sépia. Esses pinguinhos, eles precisam serem apagados um pouquinho. Na verdade, a gente precisa apertar um pouquinho eles, para eles se emendarem, se apagarem, se emendarem essa casca, não ficarem soltos aí em cima. Vou colocar umas ranhuras maiores, olha só, uns excessozinhos de sépia maior. Quando você deixa ele assim muito forte, o sépia, sem a gente pressionar ele um pouquinho na batata, ele fica um pouquinho estranho. Fica muito mais interessante quando a gente emenda mais essa tinta, tá vendo? É como se tem algo solto em cima da casca da batata. Essas outras também vou fazer as marquinhas para elas. Veja que é bem aleatório, você não precisa ficar preocupada onde vai colocar essas manchinhas na casca da batata. Só não coloque demais, mas coloque onde quiser e no formato que quiser. Olha só que eu vou aqui desenhando eles de várias formas. Essa parte, essa separação, eu preciso marcar melhor ela, tá muito emendada. Essa outra batata, também vou marcar, ela tá aparecendo um pedacinho menor dela, mas vai caber a gente colocar as manchinhas do mesmo jeito que colocamos nas outras. E observe você que quando a gente coloca essas manchinhas, a gente sim tem a ideia de que são batatas inglesas. São aquelas batatinhas inglesas. Ou seja, essas manchinhas, eu costumo dizer que essas manchinhas faz ela nascer. Dá a mesma impressão, deixa ela bem mais parecidinha. Tô só separando melhor, marcando essa separação, essa sombra. Essa batata aí de cima e essa de baixo. Tô fazendo isso com sépia. E vou colocar umas marquinhas também para essa parte de dentro. Bom, Solange, essa é a pintura das batatas que você pediu. Espero que lhe seja útil. Para hoje, gente, vai ser isso. Olha só o resultado da nossa pintura. Beijos e até um próximo. Tchau!